Olá, vamos a mais uma aula da nossa Semana PUC. Hoje eu trago aqui a prova de 2018. Ela é uma prova um pouquinho diferente daquele padrão que a gente vem se acostumando, porque nessa prova havia uma mistura entre matemática e física. No entanto, vamos analisar os conteúdos de física e a partir das questões fazer uma boa revisão para a prova que logo mais tu vai enfrentar. A primeira questão que eu trago aqui, então, é a questão número 3, então, da prova de 2018. Olha só, essa questão é uma questão bem interessante, que quem fez essa questão na época, na sua aplicação original, ou quem pegou as provas antigas e começou a trabalhar em cima delas e se deparou com essa questão, talvez tenha se deparado com uma coisa um pouco estranha nela. Olha o que ele comenta em alguns pontos que poderiam nos passar despercebidos. Veja bem, diz o seguinte, que tu tem um trem. Esse trem, olha só, parece que essa informação não nos vai dar nada, mas olha só, diz que as janelas dos vagões estejam fechadas, tá? E que nesse instante de tempo a criança permaneça em repouso em relação ao vagão. O ponto principal para resolver essa questão e entender é que as janelas desses vagões estão completamente fechadas. Por que que isso faz toda a diferença? Porque vejam bem, analisando esse gráfico aqui, ninguém tem dúvida que esse trem estava parado, ele começa a aumentar a velocidade, então ele vai acelerando, chega um certo momento que a velocidade permanece a mesma, e depois, para parar lá na outra estação, ele vai diminuindo a velocidade então até parar. Qual é a sensação que o nosso corpo tem, nesse movimento? Professor, ele estava parado, aí quando ele começa a ir para frente, parece que o nosso corpo faz assim, ele tende a ficar parado. Então eu fico pensando, mas se eu tivesse um balão, acho que ele faria isso daqui, quando está acelerando, e depois quando está freando o contrário, que a tendência dele seria continuar indo para frente. Por isso que nas alternativas, muita gente colocou a letra A, pensando lá na inércia deste balão. E o raciocínio ele está certo. No entanto, depois que tu faz a questão e tu vai conferir com o gabarito, tu vai perceber, é a letra D o gabarito. Eu digo, mas como? É justamente o contrário do que eu estava pensando. Parece que tudo que eu aprendi não faz mais sentido. Onde, na verdade, vamos lá, o que a gente tem que entender? Tu está certo se tu pensou na inércia do balão, mas tem outra força que ela está um pouco oculta, assim, e a gente tem que entender um pouco melhor. E essa força tem tudo a ver com o fato das janelas desses vagões ficarem fechadas. Olha só. Olha o que acontece. Coloquei aqui, imagine isso como sendo um vagão, e tu deve concordar comigo que quando esse vagão começa a ir para frente, tudo que está dentro desse vagão, a tendência dele é continuar parado. É o vagão que está indo para frente, mas a tendência das coisas que ficam lá, que não estão grudadas no vagão, a tendência é permanecer parado. Então tu tem que pensar que como esse vagão está com as janelas fechadas, todo o ar, e aqui que está a mágica, todo o ar dentro dele tende a ficar parado. Então quando o vagão vai para frente, a gente vai ter uma concentração maior de gases aqui no fundo do vagão. Estou pensando ele indo para frente para lá, tá? O que acontece? Eu tenho uma maior concentração de gases aqui no fundo, e então a possibilidade de, se eu tenho uma maior concentração de gases aqui do que aqui, então haverá uma diferença de pressão. Então eu posso dizer que aqui nós temos uma pressão grande e aqui uma pressão menor. E a gente sabe que sempre as coisas tendem a se mover para as regiões de menor pressão. Logo, como há uma diferença de pressão, haverá uma força. Esta força será daqui para lá. É esta força que a gente chama de empuxo. É essa força de empuxo que faz com que esse balão seja jogado para frente. Obviamente, que nós temos outras forças aqui. Vamos lá, vamos desenhar bem bonitinho. Nós temos uma tração para cá, nós temos um peso para cá. E aí é necessário que exista uma força de empuxo que eu vou botar assim, em duas partes. Uma parcela, que é uma componente desta força de empuxo, ela deve anular essa tração, essa componente da tração para cá. Tá? A outra parte deve anular, vou botar assim, chama de 1 e de 2. A outra parte deve anular o peso e a outra componente TY. Isso, obviamente, se a gente estivesse dentro desse vagão. Por quê? Quando eu falei anular, a gente estaria dizendo, então, eu dentro do vagão não consigo enxergar nem isso indo para frente, nem isso vindo para trás. O vagão
o balão em relação a mim, por exemplo, estou dentro do vagão, ele estaria parado. Mas aí também não dá para esquecer que se eu estiver dentro do vagão, um vagão acelerando, eu não estou num referencial inercial, eu não sou um referencial inercial. Então a gente tem que fazer uma visão de fora. Nessa visão de fora, tu tenta imaginar assim, o vagão está acelerando para a direita e o balão também está acelerando para a direita. Isso significa que vai existir uma força resultante para lá, ok? De qualquer forma, eu fui bem além dessa questão. O que tu precisa entender é que, sim, vai existir pelo menos uma parte desta força de empuxo que é a favor do movimento. E é esta força que faz com que o balão sofra um deslocamento para frente quando ele está acelerando e, contrário, um deslocamento para trás quando ele está freando. Porque daí, quando ele está freando, acontece o contrário. Tu vai ter uma maior concentração de gases aqui, a pressão aqui vai ficar maior do que aqui, e aí tu vai ter uma parte dessa força de empuxo contrária. E por isso que fecha certinho aquela alternativa de letra D de dado. Tá? Agora vai dizer, mas como é que eu ia lembrar que tinha força de empuxo aqui? Não é uma coisa muito normal de se trabalhar, né? Bom, cuidado aos detalhes. Não é à toa que o problema te deu que os vagões têm as janelas, elas ficam todas fechadas, bonitinhas, tá? Isso é para confinar o gás ali dentro, tá bom? Muito bem. Espero que tenha gostado e que tu tenha entendido, né, que essa questão aqui realmente a gente tem que compreender. Não dá para decorar, porque a gente decora essa, daí chega na próxima, tem um raciocínio parecido, tu acaba te atrapalhando. De qualquer forma, se tu tem alguma dúvida, tu deixa o teu comentário aqui na nossa plataforma, tá bom? Beleza. Vamos lá, próxima questão. Questão 8. É uma questão assim que a PUC volta e meia gosta de cobrar, falando sobre espelho, que tipo de espelho, que imagem que forma, tá? Então é bom ficar ligadinho. Olha só. Fala de um edifício famoso aqui na época, que ele foi construído e olha só o que ele disse. Construído de uma forma, tá? Onde houve registros de carros estacionados nas proximidades do prédio que tiveram suas pinturas danificadas e suas peças derretidas por conta da reflexão da luz solar ocasionada pelo arranha-céu. Assim, ó, só para entender um pouquinho melhor, eu trouxe uma foto desse arranha-céu, tá? Olha como é que ele foi construído. Tu consegue perceber que ele tem uma grande curvatura aqui. Então ele funciona como um espelho côncavo. E aí tu sabe que os raios que chegam até ele, eles vão incidir e muitos deles vão passar pelo foco. Vale lembrar, os raios que incidem paralelamente ao eixo principal de um espelho côncavo, eles são refletidos passando pelo foco, ou seja, tu vai intensificar esses raios numa determinada região. Então, olha só a quantidade de luz, por exemplo, nesta posição, a quantidade de luz que chega até o fotógrafo que tirou então esta foto aqui, né? Significa que vai ter uma intensidade muito grande onde ele está. E se tu colocasse um carro, como diz aqui, e realmente isso aconteceu, se tu é curioso, tu pode jogar na internet, tu vai encontrar fotos que foram de carros que foram queimados, algumas peças queimadas, por estacionarem próximo desse arranha-céu, tá? Então a ideia toda é que eles construíram um arranha-céu, um prédio espelhado e com uma concavidade. E isso vai intensificar os raios numa determinada região, um determinado ponto. Por isso que os carros foram danificados, porque pelo menos uma das faces do prédio tem formato semelhante a um espelho côncavo. Pronto, fechou a letra A. Ok? Muito bem, é bom ficar atento sobre esses espelhos aí. Aliás, lá na nossa aula 1, eu coloquei um macete bem bacana sobre espelhos, tá? Vale a pena conferir. Muito bem. Vamos na questão 10. Olha só, essa questão 10 é uma questão bem bacana, tá? Eu venho trabalhando com mentorias de preparação para vestibulares, então mentorias individuais. Sempre que o estudante traz essa questão para mim, eu digo, cara, tu já foi no Museu da PUC? Daí diz, professor, fui. Tu lembra lá no terceiro andar, tem na parede tal, lá tem um experimento que é igual a esse daqui? Professor, alguns lembram, outros não lembram. E a ideia é, olha que sacaninha. A questão da PUC fazendo uma referência sobre um experimento que tem lá no Museu da PUC. E se tu lembra desse experimento, tipo, tu já faz a questão. A resposta certa, isso eu vou te dar porque eu lembro do experimento. Todo ano eu levo lá os meus estudantes, a gente faz um aulão lá dentro do Museu da PUC, é bem interessante, tá? A resposta certa é 2,5R. Tá? Por quê? Como é que eu sei disso? Porque tem lá no experimento. Tá, pessoal, tu tá me dizendo que eu tenho que decorar isso? Não, tô dizendo que se tu foi no Museu da PUC e tu lembra desse experimento, tu matava essa questão já de cara, tá? Mas tá, professor,
Mas eu não lembro desse experimento, não fui no Museu da PUC, enfim, como é que eu resolvo isso daqui? Então vamos lá, que essa questão é uma questão bem interessante. A PUC gosta de cobrar questões desse tipo, tá? Olha só, basicamente a gente vai soltar um objeto aqui, esse objeto vai ter que fazer um looping. Olha as informações. Ele pergunta a altura mínima em relação ao nível de referência em que o carrinho pode partir do repouso e efetuar esse looping com sucesso é. Olha só, tem muita gente que pensa que a altura mínima é o H3. Porque assim, tá, professor, a energia mecânica não se conserva? A energia mecânica se conserva. Tá, então, tipo assim, se ele saiu daqui, ele vai lá e vai chegar aqui novamente. Tá, se tu pensa assim, todo o teu pensamento está certo, mas tu está esquecendo de um detalhe. Porque assim, eu concordo que se ele sair do repouso aqui, ele chegaria aqui no repouso. Tá, mas peraí, se ele chega aqui no repouso, ele não vai ficar paradinho aqui, ele vai cair, né? Então, na verdade, ele não vai conseguir fazer o looping. Então, para ele fazer o looping, quando ele passa no ponto mais alto, ele precisa ter um pouco de velocidade para continuar este looping. Então, com certeza, não vai ser isso daqui. Nós ficamos entre duas possibilidades. 2,5R ou 3R. E aí a grande ideia é, tá, mas vamos supor assim, tá, se a resposta certa for esse 2,5R, então quando é 3R ele também passa. Sim, ele também passa. Dá para entender que aqui ele vai ganhar mais velocidade e vai conseguir passar. Assim como aqui ele passava também, só porque daí ele vai passar aqui com uma velocidade menor. Tá, professor, então é por isso que ele me pergunta a altura mínima? É, a altura mínima, porque ele vai passar pelo 3. Tá? E a altura mínima que ele tem que ter para passar é isso daqui, como eu já estou te dando a resposta, tá? Agora, vamos chegar até ela, olha só. Tá, professor, então olha só, eu entendi que para ele efetuar o looping, aqui em cima ele tem que ter velocidade. Então, eu posso dizer que a energia mecânica que a gente tem aqui é igual à energia mecânica aqui. Então, vamos lá. A energia mecânica no início é mg, uma altura que eu quero saber, que eu não sei. É isso que a gente quer encontrar. E a energia mecânica aqui no fim, quando ele passa por esse ponto, ele tem uma altura que equivale a 2 vezes o raio, então 2R, mais energia cinética, porque tu entendeu que para ele passar, para ele efetuar esse looping, ele tem que ter velocidade no ponto mais alto, então mais energia cinética. Agora eu gostaria que tu olhasse aqui, tá, professor, mas de novo, isso aqui me parece algo muito geral. Como é que tu me prova que a gente está trabalhando com altura mínima? Veja, se tu olhar para toda essa equação, tu vai encontrar duas coisas que variam. A altura e a velocidade com que ele passa aqui. E isso deve ser lógico para ti, porque quanto mais alto tu largar esse objeto, mais rápido ele vai passar aqui. Então uma coisa depende da outra. Por isso, olha só, a altura mínima está atrelada à velocidade mínima naquele ponto mais alto. E aí, como é que tu encontra a velocidade mínima nesse ponto mais alto? Dinâmica do movimento circular uniforme. Tem algumas pessoas que acabam decorando, tipo assim, professor, quando ele pede velocidade mínima, velocidade máxima, é sempre alguma coisa tipo, parecida com raiz de GR. E mas se tu não sabe disso e tu não queres decorar, bom, tu vai lá e rapidinho tu resolve isso. Olha só, perceba, quando esse carrinho passa aqui pelo ponto mais alto, ele passa por dentro da curva, né? Quais são as forças que a gente tem? A gente tem a força peso, que aponta para o centro da trajetória, e como a superfície está em cima, nós temos também esta força normal, que aponta para baixo. Então, peraí, como eu sei que força resultante, deixa eu ver, vou fazer aqui, ó. Força resultante é massa vezes aceleração, como essa força resultante aponta para o centro, que seria a normal mais o peso, então, se a força resultante aponta para o centro, ela está gerando uma aceleração centrípeta. Como é que a gente calcula isso? V ao quadrado sobre R. Ponto. Tá, professor, mas peraí, eu não quero qualquer velocidade, eu quero a velocidade mínima. Pois é, quanto menor a velocidade, menor será a interação entre o objeto e a superfície. O que eu quero te mostrar? Que existe uma relação de dependência entre a velocidade e a força normal. Como a gente quer a velocidade mínima, isso está ligado à nossa normal ser mínima. Qual é o valor mínimo de uma normal, de uma força? É 0. Pronto. Então, olha só, quem é o peso? É mg, né? M vezes g. Isso é v ao quadrado mínimo sobre o raio. Ah, esqueci do m aqui, né? O m aqui. Já vamos cancelar esse m. Pronto. Olha só, velocidade mínima vai ficar gr.
Aquilo que eu falei, normalmente para encontrar a velocidade mínima, tu faz raiz, né, quadrada de g vezes r, tá? Não estou sugerindo que tu decore isso, porque dependendo da situação, tem assim, nessa situação a velocidade máxima é raiz de μ gr, μ é o coeficiente de atrito. Ou também pode ter, dependendo da situação, que a velocidade máxima ou mínima seja raiz de gr vezes tangente do ângulo, né? Então não dá para a gente decorar, tipo, é sempre raiz de gr. Não. E muitas das aplicações da dinâmica do MCU, sim, mas não são todas, tá? Então, professor, por que tu não botou raiz de r já de cara? Porque eu quero ver o quadrado já, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso daqui, ó, que vale v ao quadrado, e jogar lá, e substituir lá dentro. Vou fazer isso. Então, essa velocidade ao quadrado mínima vale gr. Pronto. Agora tu percebe que é um festival de corta-corta, né? Olha só, mg, mg, mg. Cancelou tudo. Sobrou aqui desse lado a altura mínima, que é o que a gente quer. Sobrou aqui 2r mais metade de um r. 2r mais metade dá 2,5, né? 2,5r. Pronto. Ok? Chegamos ali. Por que é interessante, mesmo as pessoas que lembram desse experimento, obviamente, né, as pessoas que lembram do experimento e lembram da resposta, na hora da prova tu vai lá e coloca a resposta e vai para a próxima. Mas uma fase de preparação é sempre importante que tu analise todos esses passos. Por quê? Porque tem várias questões que a PUC cobra que tu vais trabalhar com esse raciocínio de conservação de energia mecânica, ou de dinâmica do MCU, ou então de dinâmica, né? Algo muito mais geral. Então é bem importante que isso tenha ficado bem claro para ti. Se ficou bem claro, vamos para a próxima. Se não ficou bem claro, tu tens meu contato, me pergunta, pode postar aqui na nossa plataforma também que eu te respondo com o maior prazer. Fechou? Então tá. Vamos lá, vamos para a próxima. O que esperar para a próxima questão? Agora, da questão 10, nós vamos lá para a questão... aqui eu só tinha colocado para botar mais espaço, tá? Não foi necessário. Vamos para a questão de número 11. Olha só. Vamos ver. Uma criança está brincando de manhã na piscina do condomínio em que reside durante as férias de verão e observa que uma bola flutua. Já estou pensando em alguma coisa de empuxo aqui, tá? Então, quando eu falo em flutua, em equilíbrio, tá? São sempre palavrinhas-chave, assim, para a gente grifar e sempre ter em mente. Flutua na água da piscina, beleza. À tarde, a criança vai à praia e coloca o mesmo brinquedo na água do mar. Sabe-se que a densidade da água da piscina é menor que a da água do mar, beleza? Então, acho que está falando de empuxo mesmo. Considerando que o brinquedo boiava em equilíbrio mecânico na água da piscina, ao ser colocado na água do mar após atingir o equilíbrio mecânico, o brinquedo ele vai afundar ou vai boiar? Bom, vamos pensar o seguinte. Quanto maior a densidade de um líquido, mais fácil é para as coisas boiarem. Essa é uma regra. Então significa que se boiava na água doce, quando eu colocar na água salgada, ele vai continuar boiando, né? Porque a água salgada tem uma densidade maior, então vai continuar boiando. Beleza. Então aqui já elimina a letra A e a letra B. Agora, e o empuxo que atua sobre ele será? Aí algumas pessoas pensam assim, ó. Professor, mas o empuxo é a densidade, nesse caso, né, que a gente está trabalhando com um líquido, então a densidade do líquido, G, e o volume de líquido deslocado. Daí algumas pessoas pensam assim, tá, como na água do mar a densidade é maior, então o empuxo é maior. Aí ele vai lá e coloca a letra C. E quando vai conferir o gabarito, é a letra D de dado. Tá, professor, mas onde é que está o erro do meu raciocínio? E de novo, por isso que mais do que resolver uma questão é tu buscar entender onde que estão os teus erros. Porque a compreensão do porquê que isso aqui não está certo, desse raciocínio, vai fazer com que tu não erre as próximas questões. Então, esta relação entre densidade e empuxo, tipo maior a densidade, maior o empuxo, só seria válida se essas outras coisas aqui forem constantes. O G a gente sabe que é constante, né? Mas como é que tu sabe que o volume de líquido deslocado é constante? Tipo, a parcela do corpo que fica embaixo da água continua a mesma quando está na água doce e na água salgada? Acho que não, né? Tu já deve ter ouvido falar alguma coisa do Mar Morto, que as pessoas conseguem flutuar de uma forma bem mais fácil. Ou seja, boa parte do corpo delas fica acima da superfície da água. Então, eu acho que quando tu coloca um corpo flutuando em cima da água, sei lá, água doce da piscina, e em cima da água do mar, que é salgada, eu acho que o volume de líquido deslocado ele se altera.
Então, tá, professor, então eu vou trabalhar com 3 coisas que variam? Não. Na verdade, o raciocínio é que quanto maior for a densidade do líquido, menor é o volume de lítio deslocado, mantendo o empuxo igual. Tá, professor, mas tu não me explicou. Tu já afirmou que o empuxo é o mesmo. Como é que me prova que o empuxo é o mesmo? Palavrinha mágica. Flutua, equilíbrio mecânico. Quando a gente estava com essa bola flutuando na água doce, vou exagerar, tá? Vamos supor que tudo isso daqui ficava embaixo d'água. Ok. Mas uma coisa era certa. O empuxo nessa situação tem o mesmo valor do peso, por isso que está em equilíbrio. Por isso que, se um empuxo fosse maior, ele sairia voando. Se o peso fosse maior, ele sairia afundando. Então, como nenhum nem outro, o empuxo é igual ao peso. Quando eu coloco na água do mar, fica uma parcela menor do corpo embaixo d'água. Mas, como está em equilíbrio, o empuxo continua igual ao peso. Como é a mesma bola, é o mesmo peso. Se é o mesmo peso, é o mesmo empuxo. Pronto. Te provei, então, que como o empuxo é o mesmo, existe essa relação inversa entre densidade do líquido e o volume de líquido deslocado. E por isso, então, que fecha a letra D de dado. Ok? Beleza? Certinho. Vamos para a próxima. Agora vamos lá para a questão 16. Olha só. Uma questão bem direta, tá? Bem direta. Em um mesmo intervalo de tempo, a observação do efeito Joule, que é o esquentar, né, é a dissipação de energia na forma de calor, na lâmpada de LED comparando LED e uma lâmpada halógena, tá? Gente, o uso das lâmpadas de LED, elas vêm ganhando cada vez mais força, justamente porque elas são ditas muito econômicas, e elas realmente são. Por que elas são bem econômicas? Porque elas têm uma grande eficiência. Então, boa parte da energia que é, digamos, consumida, que é a energia elétrica, ela é transformada para o que a gente quer, que é transformada em energia luminosa. Não tem muita energia dissipada por efeito Joule, por exemplo, para esquentar. Por que a gente quer usar uma lâmpada para esquentar? A menos que quiser fazer uma chocadeira elétrica, tá? Que realmente dá para fazer uma chocadeira elétrica com lâmpadas, tá? Mas esse não é o caso, obviamente. Então significa que o efeito Joule na lâmpada de LED é menor do que na lâmpada halógena. Ponto. Além disso, a porcentagem de conversão de energia elétrica em energia, vamos ver, energia elétrica é maior na lâmpada LED, a energia elétrica em energia luminosa é maior na lâmpada LED, que foi justamente o que eu comentei. Por isso que a resposta certa é a letra A. Tá? Essa lâmpada halógena, tu pode fazer uma associação com aquelas lâmpadas que tinham essas chamadas lâmpadas incandescentes, tu pode fazer essa associação, tá? Onde tem tipo uma mola dentro, lá que é um resistor, né? E aí o que acontece? Para ela brilhar, ela tem que esquentar. Então, primeiro ela esquentava aquele fiozinho dentro da lâmpada e ao esquentar ela emitia a radiação, tá? E aí ela brilhava. Tá? Então, por isso que tinha uma grande dissipação de energia por efeito Joule, porque para brilhar precisava esquentar. Nas lâmpadas de LED, isso não é uma verdade, tá bom? Por isso, então, aqui fechou a letra A, a questão 16. Vamos para a questão 17. Vamos lá. Olha só. Aqui dá todo um contexto, que eu vou pular essa parte e vou vir para cá direto, tá? Ó. Considere que a chave seletora inverno-verão de um chuveiro elétrico se mantenha inalterada para tudo. Acho que isso é importante. Então, se tu mantém inalterada aquela chavezinha de posição verão-inverno, aquilo é para tu regular a potência que o teu aparelho vai funcionar. Então, se tu não mudar, tu não vai mudar a potência. Ponto. Optando por água abundante e fria, em detrimento de um fiozinho minguado e escaldante, ou seja, aumentando a vazão da água no chuveiro elétrico, pode-se afirmar que a potência elétrica do chuveiro, a potência não muda, porque tu não está mudando lá aquela chave seletora, então a potência não muda, tá? E a diferença de potencial? A diferença de potencial é onde esse chuveiro está engatado. Então, se na tua casa a diferença de potencial é 127 volts, vai ser sempre 127 volts. Se for 220, sempre 220. Então, também não muda. Então, por isso que a resposta certa é a letra B de bola. Agora, indo um pouquinho além. Tá, professor, mas como é que eu posso enxergar esta relação? Ela é simples, olha só. A potência é uma transformação de energia por tempo. Nesse caso, a gente transforma energia elétrica em, principalmente, energia térmica. Então, eu posso associar assim, ó. A potência seria a energia transformada, que é utilizada para aquecer a água, então, que macete.
mc ΔT pelo tempo que eu utilizo. Então eu percebo, olha só, a potência eu não mudei, o calor específico da água. Note, quanto maior for a quantidade de líquido, de água que passa por tempo, então quanto maior isso daqui, de água por tempo, massa por tempo, tá? Menor vai ser a variação de temperatura. Claro, tipo assim, se eu tiver saindo bem pouquinho água, toda aquela energia que é transformada vai para aquele pouquinho de água, vai aquecer bastante, vai aumentar bastante a temperatura. Do contrário, se tiver muita água passando, toda aquela energia vai para muita água, então não é capaz de aumentar tanto a temperatura. Ok? Então, isso que ele comenta aqui, que nós respondemos como alternativa B, ela pode ser matematizada aqui também. Tá bom? Beleza? Então, foi a 17. E vamos para a última, então, dessa prova. Olha só. Sobre radiações, tá? Em relação às radiações alfa, beta e gama, afirma-se: todas possuem massa de repouso? Olha, alfa e beta sim, né? Porque alfa é um núcleo de hélio, né? E o beta pode ser lá o beta positivo ou beta negativo, né? Mas no geral o beta, assim como o positivo, o negativo ou positivo, né? Eles têm uma massa, mas gama não, né? Gama é energia pura, é radiação pura, tá lá dentro do Rami Lux G, né? Que é o espectro eletromagnético, né? Então o gama não tem massa de repouso. 2. Apenas duas possuem carga elétrica, sim. Alfa, né, que ela tem 2 prótons, e o beta, que se for o beta negativo, ele tem uma carga negativa. Se for o beta positivo, é um pósitron, então tem carga positiva. O alfa não tem carga, é só radiação, então a 2 ela é verdadeira. Em geral, a radiação gama é que possui maior poder de penetração no corpo humano, sim. Tanto é que se a gente analisar o Rami Lux G, o G de gama é a que fica mais para a direita nesse Rami Lux G, ou seja, que tem maior frequência. Logo, quanto maior a frequência, maior a energia. Até tem uma relação assim, ó, por exemplo, tu queres barrar essas partículas alfa, uma folha de papel normalmente já barra ela. Por exemplo, a beta, para barrar, por exemplo, um pedacinho de plástico, alguma coisa do gênero, já barra. Mas a radiação gama, normalmente ela consegue atravessar grandes espessuras, como o nosso próprio corpo, né? Então, para barrar, tu teria que utilizar, por exemplo, barreiras de concreto, ou de aço, ou de chumbo, tá ok? Então, aqui são verdadeiras a 2 e a 3. E aí fecha certinho a letra D de dado, ok? E com isso daqui, a gente termina então essa prova de 2018, que vale sempre salientar, mais do que resolver as questões, nós estamos compreendendo os conteúdos que a gente está trabalhando, tá ok? Já estamos na nossa terceira aula, te aguardo na próxima aula que vai ser liberada então amanhã. Bons estudos para ti e a gente se encontra de novo amanhã. Tchau, tchau!